Já de volta aqui com o Bem Assim, olha, um livro que trata de um sentimento que nos acompanha por toda a nossa vida, o medo, será lançado hoje pela especialista em neurociência e psicologia positiva e em neurociência e educação, Carla Prado. Ela é pós-graduada em psicologia positiva e se dedicou, através desse livro, a fazer com que crianças e pais compreendam que os sentimentos, inclusive o medo, devem ser manifestados e não reprimidos. Carla está aqui no estúdio e vai conversar com a gente sobre a expectativa do lançamento desse livro e, claro, também falar um pouco sobre essa obra. Bom dia para você, Carla. Seja bem-vinda aqui ao programa Bem Assim. Transformando o medo em emoções positivas. Esse é o título do seu livro, né, que vai ser lançado hoje. Qual foi o maior desafio de abordar um tema que muitas pessoas, inclusive, não gostam de falar, né? É um tema que... medo de quê, né? Vamos deixar o assunto para lá? Muita gente acaba fazendo isso. Como foi tratar esse tema? Eu acho que, não vou dizer assim desafio, mas tudo que você precisa desconstruir, né, que demanda um tempo, ele não deixa de ser desafiador. Então, por exemplo, eu acho que tratar, né, dessa desconstrução de que você não pode sentir medo, né, a mexer nessa educação que já vem durante séculos, né, de você reprimir os sentimentos das crianças, invalidar uma educação construída em cima de invalidação. Eu acho que o grande ponto é fazer as pessoas enxergarem que o mundo mudou e que esse tipo de educação ele já não é mais viável. Quando a gente fala, você falou aí sobre essa questão de que muita gente diz, mas você não pode sentir medo, né? Esse peso, ele recai mais quando a criança é menino? Então, eu tenho uns dados a respeito disso. De 100 pessoas que se suicidam, 80 são homens. Por quê? Porque existe, né, uma educação, uma construção educacional de que o homem ele deve reprimir o medo, porque senão ele é covarde, ele é frouxo. Então, veja, no mesmo lugar, biologicamente falando, no mesmo lugar que se processa o medo, se processa a agressividade, que a gente chama de amígdala. Então, você vê aí a nossa história, né? Homens violentos, agressivos. Já a mulher, ela não tem essa construção. Ela pode ser frágil, mas o homem não. Quando a gente fala do medo, a gente parece associar a uma fragilidade, né? E como encorajar as crianças, ainda pequenas, a transformarem então o medo? Primeiro, ensinar a criança a pedir socorro. Se ela sentir a necessidade, porque enquanto somos crianças, nós temos necessidades básicas a serem supridas, de afeto, mas de presença, mas principalmente a comunicação. Por quê? Porque ela não tem um desenvolvimento cerebral ainda completo, né? Então, como eu falei da amígdala, tem um neocórtex, ele vai amadurecer no final, depois dos 20 anos. Então, é um momento ainda de você fazer as construções, não só da criança, do adolescente e até do jovem adulto. Então, a partir do momento que você ensina para a criança se comunicar, porque até a criança agressiva, ela está querendo manifestar alguma coisa, né? Você pode dizer assim, mas Carla, minha filha, ela grita, ela berra, ela está querendo comunicar alguma coisa a você. Então, a partir do momento que você ensina a criança que ela precisa se comunicar e verbalizar o que ela está sentindo, já é um grande passo. E Carla, quando a gente fala sobre esse combate ao medo, né? Muitos pais, eles acabam negligenciando o medo da criança. É besteira, deixa pra lá, enfim. Como que o pai ele deve reagir? Ele deve abraçar o medo? Se a criança, de repente, por exemplo, acorda de madrugada, vai para a cama do pai, da mãe, porque está com medo de alguma coisa, qual deve ser a reação dos pais num momento como esse? Acolher o pai e o adulto. Não é a criança que tem que ensinar para o adulto, é o adulto que tem que ensinar para a criança. Então, você precisa acolher o sentimento. Filho, você está com medo? Do que é que você está com medo? Entendeu? Aí você vai construindo com ele. Olha, você não precisa ser agressivo, você não precisa chorar, você não precisa gritar. Você verbaliza, olha, e ensina o sentimento, né? Eu tô com medo. Porque aí você está com medo de quê? E aí você vai construindo uma história de não violência com a criança, de não repressão dos sentimentos. Entende? Qual
é a importância da gente fazer com que as nossas crianças sintam medo, sintam os seus sentimentos? Porque medo, dor, né, são sentimentos que a gente adquire da hora que a gente nasce à hora que a gente morre, né? E existe essa construção social de que a gente precisa, engole o choro. Eu já fui uma mãe assim, Então, engole o choro, não fala, quieto, não, ele está se comunicando, é a forma que ele encontrou de se comunicar, porque, como eu falei, o cérebro ainda não está formado. E essa construção, quem tem que ensinar é o adulto. E como que a gente consegue, então, fazer essa transformação cultural, que a gente, acho que a gente pode dizer que já é uma questão cultural, né? Como que a gente pode fazer essa transformação em seres já amadurecidos, já formados? Dá para fazer essa mudança? Dá. Você sabe que um dos maiores problemas, eu acho, que da vida adulta é a comunicação, né? Por falta de comunicação, os casamentos acabam, as amizades são desfeitas, sabe? A sinceridade, verbalizar o que você está sentindo é o principal. Isso vai de você ensinar a criança até o adulto. A gente costuma especular. Eu acho que ela está com raiva de mim. Olha, eu vou. Agora, quando chega lá, ela vai dizer isso, isso, isso. Então, você cria toda uma narrativa, né? Você já está agredindo a pessoa e você já está imaginando que a pessoa já vai lhe agredir. E aí, quando você chega lá, nada daquilo aconteceu, nada daquela construção foi validada. Então, tudo passa inicialmente pela comunicação. Como que a gente consegue, então, fazer com que a criança ela perceba os seus sentimentos, ela viva o medo e não se torne um adulto frágil, um adulto fraco? É difícil, né, fazer mas vamos lá. esse equilíbrio. Vamos primeiro diferenciar sentimento de emoção. São coisas diferentes, embora estejam interligadas. O sentimento é a experiência sensorial, né? E a emoção é como você reage. Então, por exemplo, quando a gente sente nojo, a primeira coisa que a gente faz é a fisionomia. O sentimento é o nojo, mas a emoção, a gente transforma o nosso nojo no... Né? E, de repente, aquela vontade de vomitar. Então, isso é a emoção, né? Quando a gente consegue fazer essa distinção de sentimento e emoção, fica mais fácil. Você vê uma comida gostosa, você já sorri, a emoção é você salivar. Então, quando você começa a entender como se processa o sentimento e como se processa a emoção, você tem um delay de algum tempo aí para... E eu estou sentindo, sabe, eu vou vomitar. E aí, antes de você fazer, né, você corre para o banheiro. Então, tem um tempo. Você ensina para a criança que, mãe, eu estou sentindo alguma coisa. Você vai vomitar, isso que você está sentindo é que você vai vomitar. Vamos, corre para o banheiro. Ou então, a criança está ali salivando pela... Né? Se está a dor, está sentindo dor, o que você está sentindo? Então, é ensinar a verbalizar, ensinar o nome do sentimento. Olha, o sentimento é esse, você está com medo. Você está com medo, meu amor, da injeção, né? E você ensinar para a criança, olha, o monstro, ele não existe. Do que é real e do que é imaginário. Tem medos reais e tem medos imaginários. Então, o medo, ele é nosso aliado. Ele não é nosso inimigo, né? Uma criança, você tem uma tomada que é a capinha do livro. Você tem uma tomada ali, você ensina para a criança, olha, você não pode tocar ali na tomada, porque se você tocar, você vai levar um choque, sabe? Então, ali é o senhor medo. Ele está explicando para a criança. Então, o medo é nosso aliado. E a gente tem aqui já citando o momento, né, desse livro que acontece hoje, não é isso, Carla? A que horas? E me diz uma coisa, é um livro de leitura apenas para os pais? As crianças também conseguem acompanhar? Como é que funciona? Eu acho que a partir dos 6 anos a criança já tem uma compreensão. Eu estou falando biologicamente, tá? De circuito neural. Ela já tem uma compreensão do medo melhor. Porque, por exemplo, eu pedi uma prima minha, eu estava tentando ver que faixa etária eu encaixaria o livro, e aí ela falou para o filho, tentou ler a historinha para o filho dela de 3 anos, e ele, eu não tenho medo de monstro, eu vou lutar contra um monstro. Então, ele ainda não associa, eu sou um Eloy, né? Eu sou um Eloy, então ele não associa ainda
o medo, mas eu acho que a partir dos 6 anos, sim. E aí, como o medo é um sentimento que nos acompanha da hora que a gente nasce à hora que a gente morre, qualquer pessoa que lidar com a educação, nos processos educacionais, pais, educadores, psicólogos, eu acho que se dirige a todos. No final de cada capítulo do livro, existem atividades para os pais fazerem com os filhos de regulação emocional. Então, eu coloco o medo no livro e coloco a atividade para fazer a regulação do medo. Tudo baseado em neurociência, em mindfulness e psicologia positiva. Tudo validado cientificamente. E aqui a gente mostra uma dessas atividades, né, que é possível ser feita. Ou seja, é um deverzinho de casa mesmo, sim, né? Para a gente aprender, sim, como fazer. É uma mudança de paradigma. Os nossos filhos também a lidarem com esse sentimento que de fato não é fácil, não. Viu? Eu vou te dizer, não é fácil lidar com medo, não é fácil. Sobretudo, eu acho que a cobrança, né, de hoje em dia, que a sociedade hoje impõe também cada vez mais às nossas crianças, sobretudo, é uma cobrança muito, muito forte, né? E a gente precisa educar os nossos filhos a serem fortes para lidar com essas cobranças que a vida traz e a lidar também com esse sentimento do medo. Exato. Tudo isso a gente encontra aqui. Sim. A que horas, em qual local, quem quiser então acompanhar? Então, vai ser lá no Teatro do Cinearte Pajuçara, a partir das 18h30. Vai ser bem bacana, a gente vai fazer, né, os autógrafos, vai ter a participação da Carla Araújo e depois eu explico a respeito, né, de como foi a construção do livro. Depois, também vamos vender lá o livro. Depois, para quem quiser explica para a gente agora como é que foi a construção desse projeto e já explica para a gente também se você tem outros em mente. Então, esse, na verdade, foi a minha conclusão do curso de Psicologia Positiva da pós-graduação. Eu precisava apresentar um TCC de verdade, né? Bem nos moldes que tem que ser mais... Eu sou bem criativa e aí eu resolvi fazer um livro que foi muito bem aceito. Meu orientador ficou encantado. Ele disse, você precisa publicar isso, mas está muito lindo. Ele disse que chorou, eu acho que deve ter tocado na criancinha dele, né? Em alguma coisa ali, ele chorou, se emocionou e me encorajou a publicar. E aí eu precisei mandar o livro para algumas pessoas para mensurarem a faixa etária. Uma dessas pessoas que eu mandei trabalhavam na editora Pris e ela levou meu livro para lá e eu recebi o convite para publicar. E aí, qual foi a outra pergunta? Se você tem outros projetos? Sim, tenho sim. Eu estou trabalhando em projetos educacionais, tá? De levar a psicologia positiva e a neurociência aplicada à educação para as escolas, porque eu acho que essa construção, ela tem que partir do princípio, da infância. É uma proposta de mudança geracional, mudança de comportamento. Não sei se eu estou sonhando muito, mas o que eu quero mesmo é que os pais consigam ter uma educação mais respeitosa com seus filhos. Eu fui uma criança ferida, eu acho que você também, né? E o mundo, como você mesma falou, não é um mundo fácil. A gente não é fácil lidar, né, com as coisas do mundo, mas a gente precisa fortalecer as nossas crianças para que elas, né, consigam enfrentar o mundo, mesmo com medo, porque a gente não consegue, biologicamente falando, viver sem isso, mas que a gente consiga fazer de uma maneira mais leve. Então, o meu projeto, ele está, né, eu estou tentando levar para as escolas, o município do Pilar já abraçou, né, a gestão lá do Pilar, que é um município do interior de Alagoas, então a transformação, né? Mas o gestor do Pilar, o Renato Filho, ele foi muito acolhedor do projeto e eu espero que dê certo e que outros municípios também, né, queiram levar isso para a educação, o próprio estado de Alagoas, e a gente seja aí um precursor dessa mudança aí das crianças, porque somente escolas particulares e nos principais estados do Brasil que estão levando a psicologia e a positiva e a neurociência aplicada à educação. Quer dizer, parece que é uma realidade que está muito distante ainda de acontecer aqui, mas depender de mim não. Muito bem, e a gente vai acompanhar então o seu trabalho. Obrigada. Viu? Ficar aqui de dedinhos cruzados para que tudo dê certo. Obrigada. Parabéns, viu, Carla? Prazer poder recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.